Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Mais um encontro com a língua portuguesa. O meu nome é Renata e eu vou trabalhar com vocês hoje o conteúdo sobre o gênero narrativo e seus elementos. Vamos lá conhecer o que esse conteúdo tem a nos informar de importante, de interessante? Vamos comigo. Então, o gênero narrativo, ele vem de um conjunto de gêneros, né, no caso tipos textuais, que é muito importante você como leitor, como bom falante da língua portuguesa, entender essa diferença. Porque existe a maneira de se escrever textos narrando, dissertando, tá? E descrevendo, tá bom? Então, hoje nós vamos nos ater ao texto narrativo, essa tipologia bem específica. Então, o que é narração? Narração é o ato de contar histórias. Narrar é o ato de contar histórias. Vocês devem já ter muita ciência disso, né? Tenho certeza. E essa narração, ela busca sempre um foco em um acontecimento, em uma ação, em um dado, né, que o narrador se prende para trazer essa história para vocês, tá bom? Então, quais são os tipos de texto? E agora a gente vai se ter ao nome gêneros de texto e que se tem a narração como prioridade, como eixo. O romance, a fábula, a lenda, a crônica, conto, novela, entre outros. Tá bom? Então, quando você vir por aí, em seus livros didáticos, em sites, blogs, qualquer suporte de estudo, de conhecimento cultural, que esteja contando uma história, certamente você vai se deparar com o gênero narrativo. Tudo bem? Então, qual é a dica? Muitas vezes que o autor usa para que vocês possam ter a certeza de que está se tratando do gênero narrativo. Alguns termos, expressões muito usuais. Por exemplo, era uma vez num reino muito distante, nas fábulas que quando éramos crianças ouvíamos muito, né? Então, assim você não vai duvidar nunca de que se trata do gênero narrativo. E aqui eu trago para vocês uma dica bem legal. Quando a gente estuda, é bom a gente ter uns gatilhos na mente, assim como se diz o pulo do gato, para que a gente não possa esquecer alguns fatos importantíssimos daquele conteúdo. E aqui eu trago para vocês, dentro do gênero narrativo, o que se chama de pente, que são o quê? Os elementos. Como assim, professora, pente? Vejam aqui comigo. Pente significa um acróstico, tá bom? Que a primeira letra equivale a um dos elementos da narrativa. Então, o primeiro é o quê? Personagem. O segundo é o quê? Espaço. O terceiro, narrador. Depois, o tempo. E, por último, o enredo, que é a história em si. Deu para entender? Então, não esqueça mais. Os elementos da narrativa formam o pente. E aqui vem essa ilustração só para brincar um pouco com vocês. Então, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Fechou? Então, vamos lá. Os personagens. Esses daí, certamente, vocês já conhecem. Os personagens, eles podem ter 3 características fundamentais dentro de uma narrativa. Eles podem ser o protagonista, que vocês conhecem como personagem principal. Eles podem ser o antagonista, que é aquele que ajuda a causar o conflito, a confusão na história. É o da contramão, vamos dizer assim. E o secundário, que é aquele que está à margem da história, mas é importante também para o enredo. Tá bom? O espaço, ele é o cenário, é o ambiente, que pode ser físico, psicológico, tá bom? Na lembrança e etc. É o lugar onde a história se desenvolve, tá? Depois nós temos o narrador. O narrador, ele pode aparecer de maneira diferente na história. E um bom leitor tem que saber diferenciar isso. Então, é aquele que conta a história. Tá, isso aí você já sabe. Agora, como que ele aparece na narração? Ele pode vir em terceira pessoa, tá? É aquele que só observa, daí o nome dele,
observador. Ele pode ser também o personagem, ele atua e conta a história ao mesmo tempo. Portanto, narrador, personagem, em primeira pessoa. Nós também temos o que, vamos dizer, sabe de tudo, conhece tudo, inclusive os pensamentos e desejos dos personagens. Portanto, o nome dado a esse tipo de narrador é narrador onisciente. Fácil, né? Então, terceira pessoa, narrador observador. Personagem é o de primeira pessoa e onisciente é o que sabe tudo, tá? E que está ali como se fosse uma entidade no texto e ao mesmo tempo conta a história. Ele sabe de tudo, inclusive dos pensamentos. E o tempo, professora? Como é que acontece a classificação do tempo dentro do texto narrativo? O tempo, ele é o período em que a história se dá, que se desenrola. Ele pode ser caracterizado com duas determinações. Ele pode ser chamado de cronológico, ou seja, o tempo do relógio, o tempo do calendário que a gente conhece, horas, dias, meses, anos, séculos, tá bom? E o tempo psicológico. Como assim, professora, psicológico? É o tempo da memória. Ele não obedece a uma fração temporal como a gente conhece. É o vai e vem na história, é como se fôssemos para a memória do personagem, algo que deixou saudade nas lembranças. Portanto, essa marcação temporal se chama tempo psicológico, ok? Então, pode haver os dois tipos numa narrativa, quando um texto for bem construído, seu enredo bem elaborado, tá bom? Outra parte lá do pente, muito interessante também, não menos importante, eu diria que é a mais fundamental de todas, é o enredo. E o que é o enredo? É a forma como os acontecimentos se desenrolam, é o contar da história, da trama. E tem uma sequência, para ser um texto bem fechadinho, bem escrito, uma sequência bem interessante, que é a apresentação, o desenvolvimento, o clímax da história, o momento mais esperado, e o desfecho, que a gente conhece como final. Tá bom? Então, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho pertence ao enredo. Tá certo? Eis aqui, então, um ótimo exemplo para que a gente possa se deliciar e entender bem. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo. Um apólogo, de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe? Por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha? Agulha não tem cabeça. Que lhe importa meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é quem os cose? Você ignora quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é quem coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é quem fura o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajusto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha,
enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é quem vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caiu o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile, a baronesa vestiu-se, a costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto quando necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado para o outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando. A linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande, não menor experiência, murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha muita linha ordinária. Machado de Assis. Então, o que a gente observou? Quem eram os personagens? Fácil, né? Quem era o protagonista? A linha, a agulha. Quem foi o da contramão? Como a gente disse, o antagonista dessa história? A linha, a agulha, tá? E quem foram os secundários? Quem só foram citados? A baronesa, o alfinete, a costureira, o professor de melancolia. Fácil, não é? Com esse texto? Então, continuemos. Qual era o espaço? A casa da baronesa e, em específico, a saleta de costura. Como era classificado esse narrador? Entenda agora aqui. Era uma vez uma costura, quem disse a um novelo de linha, trata-se de um narrador observador. Mais adiante, não sei se disse isso que passava em casa de uma baronesa, e contexto a história, um professor de melancolia, é como se diz um narrador personagem intruso. Só naquele momento ele aparece com essa classificação de narrador, personagem, porque ele traz uma inferência, uma colocação, tá? Dentro da narrativa. Qual é o tempo? O tempo é, nesse caso, um apólogo, temos dois tempos. O cronológico, que é aquele de relógio, e aí a dica que nós temos no texto é naquela parte que fala: o vestido ficou pronto em 4 dias. Olha aí a linha temporal sendo colocada. E depois o tempo o psicológico, que é quando ele fala, reflete lá no final, que contou essa história um professor de melancolia, recordando-se do momento passado. Certo? Então, o enredo. Como que é esse enredo? Como eu caracterizo? A apresentação, o desenvolvimento, o clímax, o desfecho,
Ele está bem claro lá, depois você releia novamente para você saber direitinho essas marcas bem bonitinhas nesse texto tão lindo, tá bom? Então, exercitando o texto narrativo, dessas 5 opções, qual é que nós temos? Minuto para você. Vamos lá. Contém um enredo, a modificação da situação inicial, um conflito, tem clímax, narrador, tempo, lugar e personagens, que é o pente lá que a gente falou. Estão lembrados? Então, fácil, não é? Esse estilo de texto narrativo? Então, o que eu proponho para vocês para casa? Que vocês escolham um filme, uma novela, uma série, qualquer um da sua preferência, e elenque ali as características que a gente acabou de ver nesta aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula. Tchau, até mais!